O Brasil ainda precisa entregar a corda? Do jeito que está, já não é suficiente? Bom, primeiro, João, quero dizer que só o seu prestígio podia me trazer aqui. Eu estou em Brasília recusando convites generosos para andar pelo país todo, governadores, candidatos a prefeito, mas o seu convite foi recusável eu vir aqui. Agora, quanto ao assunto que você conversa comigo, é um desrespeito. É um desrespeito ao Getúlio. Getúlio renunciou 2 vezes. E por motivos que não eram esses que estão aí, de quadrilhas, de corrupção. Né? Ele renunciou para evitar uma guerra civil e uma das vezes renunciou à presidência, renunciou à vida. O mesmo aconteceu com o Jânio, que foi uma recusa polêmica, mas que a fez, achando que beneficiava com isso o país. E falaram no Juscelino, de maneira que eu quero dizer que o Brasil acordou, sim, nessa parte o presidente acertou. Acordou e está bem acordado, olhando bem esse cenário de vergonha, de indignação que aí está em todo o país. Como é que você sentiu diante do palavreado usado pelo presidente de forma tão destemperada em relação à sua pessoa especificamente? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que parece que previa isso. Quando dizia que velho, sim, velhaco, não. Eu assumo a minha velhice. Não sei quem vai assumir, quem é o velhaco. Em segundo lugar, eu também gostaria de dizer o seguinte, que eu fiquei senil, gaga, e porque eu tomo remédio. O remédio eu compro na farmácia, licitamente. Eu não tenho que me haver nem com a polícia e nem com a cadeia, de forma que... É um remédio lícito. É um remédio lícito. Com receita. Eu posso dizer que são remédios lícitos, trazer aqui até a receita médica. Depois eu quero dizer para você o seguinte, eu não quero responder a esse rapaz. Não quero. Não quero porque eu tenho tido diálogos, às vezes ácidos, com o presidente da República, com lideranças do Brasil. Eu considero que o Collor não é mais presidente. Ele é o Collor, é o Fernando, para os amigos Fernandinho. Não pense você ou vocês que aqui estão, aqueles que me veem, que eu estou sendo mal criado. Eu quero dizer o seguinte, quem diz isso, quem irrevogavelmente lavou essa sentença, é o povo, porque ele foi eleito. Mas a dimensão de uma eleição é menor do que num plebiscito. A praça pública é maior do que na urna. Você sabe que na praça pública, as praças estão cheias, as ruas, as praças públicas, nós temos lá a infância, temos o velho com o seu bastão, os estrangeiros. Portanto, se ele foi eleito, ele foi agora repudiado pela praça pública. Ele foi repudiado da presidência da República. Não é mais presidente, é o Fernando, é o Fernandinho. De maneira que eu quero dizer a você, também, se você me permitir, claro. E eu não quero ser deselegante, eu estou trazendo o apoio até daqueles que estão aqui, que eu acho que na sua quase totalidade, comunga, fez esse plebiscito, plebiscitou o homem, o rapaz, não é? Para dizer a você uma historinha do Chicharro. Posso contar? Claro. Na crendice, abraça a crendice, existe a figura do Chicharro. O que é o Chicharro? Chicharro é um sujeito que morre repentinamente. Vai atravessar a rua, não atende aquilo que o grande Manuel Bandeira me disse uma vez. Eu dizia, sua inspiração, mestre, divina inspiração. Inspiração coisa nenhuma. Precisa ter inspiração para atravessar a rua, senão você morre atropelado. Então esse sujeito não ouve o Manuel Bandeira, morre atropelado. Cai do avião ou com um avião, morre repentinamente. Leva um tiro, morre. Tem um problema de coração, morre. Morre a carne, mas o espírito não. E o espírito fica vagando por aí, criando as maiores complicações. É o Chicharro. Por exemplo, um caso, o Chicharro, não é? A viúva resolveu casar ou ter um companheiro. Então ela está na alcova, dizia o Alencar, hoje é um motel, né? Ou é o quarto. Né? Bom, ela está lá. De repente chega o Chicharro, se mete embaixo do lençol, não é? E procura expulsar, bate, faz um tropel danado com o coitado do sujeito que está ali e assusta a vizinhança. É o Chicharro, é uma assombração. Este presidente, este Collor, é um Chicharro. É um Chicharro.
Ele morreu civicamente, morreu no respeito da nação. E não acredita que morreu, é um fantasma. E a casa da Nina está cheia de fantasmas. Ele é um fantasma com esses fantasmas todos. Mas é um fantasma que aumenta a inflação, é um fantasma que aumenta o desemprego, né? Que aumenta, faz a queda das bolsas e lameia o nome do Brasil lá fora. Então temos que exorcizar esse fantasma. E vamos exorcizá-lo, de acordo com a nação, no dia 29, toma notem os brasileiros esse dia, 29, terça-feira deste mês. Vamos acabar com esse fantasma para não nos aborrecer mais, criar mais problema, mais fome, mais miséria nesse país. Bom, 29 é de amanhã a 8 dias. Você acha que dá tempo de fazer essa votação? Vai dar tempo, Jô, pelo seguinte, porque quem tem um número, nós temos um número na comissão, que é presidida pelo Gastone Henrique, e o relator é o Nelson Jobim. Nós temos número no plenário. Na secular na Inglaterra se diz que quem tem número só não pode uma coisa, transformar homem em mulher e mulher em homem. O resto pode tudo. Diz a Inglaterra, berço da democracia. Nós temos um número, mas com a Constituição, com a nação, com o regimento, nós desejamos fazer valer esse número contra as artimanhas do tipo daquela, por exemplo, apresentando a maior defesa, quer fazer diligências, quer ouvir testemunhas, etc. Não é? Nós não vamos cair nessas parrelas. Mas isso não é o caso. Mas nós não podemos, só para dizer para você uma coisa, não podemos fazer, porque diz a Artinha em matéria de direito que não há maior defeito do que a falta de competência. É um ato nulo, anulável, você pode convalescer. É nulo. Nós não temos competência para isso, porque o processo é feito no Senado. É isso que eu ia dizer. É no o Senado. julgamento é no Senado. É um problema, vou falar uma palavra complicada aqui, de cognoscibilidade, de conhecer. Conhecer que ele deve ser remetido ao Senado para processar. Então, nem que quiséssemos, por uma liberalidade, não podíamos fazer porque íamos inquinar o plebiscito o impeachment de nulidade. Quero dizer a você aqui rapidamente que existe a tropa do lado de lá, que é a tropa de choque, que é formado pelo Gastone, é formado pelo Zé Lourenço, é formado pelo Fiuza e outros personagens mais. Eu não Lafayette quero... Coutinho. Esse, então, nem se fala. Não é? Esse nem se fala. E então eu quero dizer que eu os respeito, eu estou em campo oposto, eu quero dizer que a tropa de choque não é o cheque da tropa, é a tropa de choque. Não é? Eles vão pôr casca de banana, vão querer perturbar possivelmente a sessão, podem não querer convocar na comissão, não acredito que o Gastone faça isso, mas nós estamos prevenidos, nós não somos bobos. E vamos cumprir religiosamente, dependendo da decisão que eu sei que vai reconhecer, inclusive o voto da coragem, o voto transparente, não é o voto da vergonha, e é o voto, o Jô, que não é só a votação simultânea no painel, não, senhor. Tem que chamar o senhor Ulisses Guimarães, do PMDB, de São Paulo. Como vota o senhor Ulisses Guimarães? Porque o painel, você pode confundir, e depois não tem jeito de constatar. Eu já confundi. Você vai na hora lá votar, de repente, uma pessoa falando com você, eu não sei porquê, e chamando não tem jeito. Imagina se você votar errado na hora. Meu Deus. Eu tenho que sair do Brasil. Tenho que sair do Brasil. Bom, eu vou pedir para a gente fazer... Tá bem, desculpe. Nós estamos fazendo uma checagem, homem a homem, dia a dia, minuto a minuto. Até o sujeito vai no banheiro, que ela pode ir no banheiro, etc. Não é? Só haverá uma justificativa para não comparecer. Aqueles que são favoráveis ao impeachment. Uma só. É o atestado de óbito. Nem a doença, porque eu já assisti, inclusive na eleição de Tancredo, gente que saiu do hospital, entrou no plenário de maca para votar. O resto, se não for isso, é sem vergonhice, é malandrice, é safadeza. Bom, eu vou pedir para a gente fazer só uma pausa. Claro que eu vou continuar conversando aqui com o deputado Ulisses Guimarães, que é uma presença rara no nosso programa e sempre
tão bem-vinda. Então, ô Willen, chama o reloginho aí, que depois a gente continua. Grande descoberta que é do cidadão. Perfeito. Estou conversando aqui com o deputado Ulisses Guimarães e estávamos falando aqui no intervalo a respeito de cidadania e do cidadão. Você quer falar sobre isso agora ou vamos continuar falando um pouco sobre o problema do impeachment e você, no final, fala sobre o cidadão? O que você prefere? Você é um maestro, você que diz. Eu, na sua orquestra, toco bumbo. Bumbo, eu toco prato. Imagina! Você dá o tom da jovem. Então vamos falar do cidadão, depois a gente volta a falar do que eu queria perguntar a você aqui. Vamos falar lá do... Eu acho isto, não é porque vou dizer, porque está acontecendo. A coisa mais importante que já aconteceu no Brasil. No tempo do Império, no tempo desta malfadada república presidencialista que está aí, que eu quero trabalhar para que haja o parlamentarismo, não havia o cidadão. O cidadão conhecia das coisas depois de realizadas, depois de feitas. Ele sofria as suas consequências. O cidadão, agora, conforme o presidente nisso, ele está certo, acordou. O cidadão está na rua. O cidadão, nesse momento, em todo o Brasil, num velório, numa missa, se é que está se realizando agora, num bar, na esquina, na rua, nas demonstrações, o cidadão está se manifestando em nome da cidadania. A cidadania é mais do que o cidadão, porque o cidadão, em nome da cidadania, pode errar, como, por exemplo, 35 milhões de brasileiros erraram entendendo que exercitavam a cidadania em benefício do país e trouxeram essa desgraça que está aí. Mas isso pode acontecer em qualquer democracia. Mas o cidadão, a redescoberta não, a descoberta do cidadão, que agora está vigilante, está atuando, está acompanhando nos meios de comunicação, eu considero o que há de mais importante. Inclusive, você verifica o seguinte, as manifestações que estão aí, a ordem, a beleza, a alegria, o respeito, a fila, respeito às filas. Se você vai fazer uma carreata, por exemplo, você podia ficar nervoso, não, fica na fila, a fila do banco. Eu fui em São Paulo, em Brasília, com a minha mulher, aliás, muito bem recebido lá, com palmas e outras coisas mais, não é? A fila religiosamente respeitada, quer dizer, sem dúvida nenhuma, a cidadania e o cidadão. E é por isto que nós também, no Congresso, na Câmara, estamos sendo vigiados. Agora, somos juízes. Se o resultado não for aquele que a nação quer, nós passaremos a réu, a cúmplices disso que aí está. Muito bem, deputado. Aliás, falando nisso, saiu publicado um placar na Folha de São Paulo sobre a votação das diretas em 84. Dos 65 deputados que votaram contra, atenção, 48 não se reelegeram, tá? Dos 113 deputados que usaram do subterfúgio de faltar à sessão, isso que você estava comentando ainda há pouco, 74 também foram derrotados nas urnas. Quer dizer, é preciso tomar consciência de que esse despertar do cidadão, né, que você está comentando agora, vai acirrar ainda mais esse cuidado. Quer dizer, o cidadão vai estar lá vendo em quem o deputado vai votar e como ele vai votar. Porque é preciso, eu acho, com todo o respeito que eu lhe devo, eu acho que não se pode confundir o voto secreto do cidadão, exatamente, com o voto do deputado, que tem a obrigação de não ser secreto. Está certo? Estou falando bobagem. Certo. Né? Porque o deputado, na realidade, ele não está votando por ele. Não é um voto dele, é um voto de todas as pessoas que o elegeram. Então, como é que pode ser secreto? Claro. Né? E quero dizer a você o seguinte, os que cometerem essa imprudência, vai acontecer isso. Em matéria de política, há uma artinha. É o seguinte, você pode até brigar com a mulher, o Papa, com a multinacional. Você não pode brigar por sua excelência, o eleitor. Senão, está perdido. Eu digo isto, eu tenho 40 anos de janela. Às vezes me chamam raposa. Eu até aceito. Agora cheguei em Manaus e dizer raposa velha. Eu digo, já é demais. Raposa, mas raposa velha. E Bonifrate? O que você achou de Bonifrate? Bonifrate, você vê, né, faz parte desse... Aliás, não é baixo calão. De vez em quando, ele quer mostrar umas tinturas de ler alguma coisa, né? Não leu Galorca, por exemplo. A sua Lorca diz
que quando cessa a razão, começa o grito, começa a insânia. Mas ele não, Garcia Lorca, acho que para ele, né, para saber que é Bonifrato, também não sei se sabe, mas isso não tem importância. Fui mimoseado com este adjetivo. Esse é bom ainda porque muita gente não sabe o que é Bonifrato, pode pensar que até é elogio, né? O único, porque o resto me chamou de cretino, me chamou de gagá, que eu ando tomando remédio. Eu já falei, né? Eu tomo remédio, mas todos permitidos pela lei. Permitidos, todos legais. Deputado, Lafayette Coutinho, como é que fica esse negócio de manipulação de verba? Ele diz que não, que tem uma lista, não, tem 25 aqui da oposição que também receberam verbas. O Banco do Brasil é pessoal? Quando ele libera uma verba para um deputado da oposição, ele está sendo generoso ou ele avaliou o pedido e liberou aquilo que deveria ser liberado em benefício do povo? O Banco do Brasil é dele ou é do país? A respeito disso, se você me permitir, eu vou vender meu peixe, que é o peixe parlamentarista. No sistema presidencial, o chamado primeiro escalão, ministro, presidente de banco, Lafayette Coutinho, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., eles, salvo as exceções, em geral, são serviçais, são cúmplices. Se o presidente quer roubar, é corrupto, criam-se as quadrilhas. Se o presidente quer perseguir um deputado independente, eles fazem. São um serviçal, são cúmplices. Se quer beneficiar também a custo do direito de nação, sim. No sistema parlamentar, a burocracia ela é profissionalizada. Não há penetração possível do chefe do governo, que aqui corresponde ao presidente da República. Se você quiser um exemplo, eu dou agora um exemplo atualíssimo. Na França, se fez um plebiscito do qual depende, não se sabe ainda, mas pelo menos prolongou a expectativa do cidadão de toda a Europa, da Europa unificada, etc. O Mitterrand estava metido nisso, presidente da França. Ganhou por menos de 2%. 49, não chegou a 51. Não se tem notícia nenhuma, não houve acusação que ele botou lá banco, e tem banco, pôs a administração, porque lá também estava dividido praticamente entre os que queriam e não queriam. Você calcula no Brasil, se fosse fazer um plebiscito com um presidente, como ele iria atuar com toda esta máquina, esses presidentes de Banco do Brasil, etc. De maneira que eu quero dizer a você que são cúmplices dessa roubalheira que está aí, da corrupção que está aí, da discriminação que está aí, do desgoverno que está aí. Você falou em plebiscito. Eu assisti no Boris Casoy uma entrevista com os dois herdeiros da coroa da monarquia brasileira, né? O primeiro, quer dizer, em linha direta, e o segundo. Os dois, engraçado, falavam com um pouco de sotaque de francês. Nós brasileiros, no Brasil tem que ter a monarquia, porque é uma coisa legítima do Brasil, nós brasileiros e tal. E engraçado que tinha um sotaque de francês nos dois, além de ter havido uma defesa curiosa do TFP. Mesmo assim, eu fico espantado que uma pesquisa tenha dado 23% de pessoas que seriam a favor da monarquia. Como é possível ocorrer uma distorção tão estranha em pleno século XX, em 1992? Não é uma coisa meio um passo atrás na história? Bom, eu quero dizer que nesse país tem mais sorte do que juízo, né? E eu respeito a monarquia, mas absolutamente ela não vai conseguir um resultado favorável no plebiscito. Eu atribuo o fascínio, principalmente do período imperial, que deixou saldos positivos, inclusive a unidade brasileira, eu reconheço. O fascínio dos duques, dos arquiduques, das baronesas. Eu saio por aí, eu tenho saído pela América Latina, eles só me perguntam disso, se vai haver um rei no Brasil, novamente duques, né? E arquiduques, etc. De maneira que... Você seria o quê? Você seria arquiduque de São Paulo, não? Será que dá para descolar um título quem desse? ia distribuir os títulos era o Cunha Bueno, meu amigo, é capaz de surgir aí um títulozinho para mim. Você não arranja um baronato para mim? Quem? Arranja um baronato.
Vocês, em matéria de comunicação, tinham um grau máximo de arquiduque. Arquiduque das comunicações. O deputado, com todo o respeito que a monarquia merece, nos países onde ela continua existindo, né? Mas no Brasil não seria uma coisa estranha se pensar nesse momento? Eu entendo que sim, porque o rei, o imperador, ele é vitalício. Né? Poderia até ficar gagá, como o Delfim Moreira, agora tem outro aí que está também insano. Não é? E você não poderia remover, ao passo que a eleição indireta ou eleição direta, como nós postulamos, você tem por 4, por 5 ou 6 anos, e depois você pode reeleger ou não. Eu acho que é muito mais seguro e vem com a bênção, vem com o aval da cidadania. A cidadania que bota o cidadão lá para ter uma função majestática. Ele tem uma função de poder moderador. Ele pode dissolver a Câmara. Se a Câmara responder pela crise, dissolve a Câmara. Né? De maneira que eu acredito que seja muito melhor a decisão pela cidadania. Pois é, mas como é que isso passou na Constituição? Como é que a possibilidade da volta da monarquia acabou sendo aceita na Constituição? Eu acho que foi certo, porque na República, proclamada pelo Deodoro, eles fizeram a chamada cláusula pétrea, porque eles tinham medo, dado o prestígio da monarquia recente, que se fizesse o plebiscito porque prometeram e não cumpriram. O primeiro ato do governo de Deodoro, o Rui Barbosa, Campos Salles e outros mais, foi fazer um plebiscito. O plebiscito demorou 103 anos, vai se fazer agora. Então, com o receio de que fosse fazer o plebiscito por outra maneira, fizeram a chamada casa pétrea, isto é, não se pode cogitar de restauração do regime monárquico. Mas como nós vamos entregar à população, à cidadania, então se entendeu, foi uma iniciativa do Cunha Bueno, e nós achamos que, afortunada a hora, se o povo entender que é assim, que seja assim. Todo mundo de... O povo é o soberano, de rei de novo. O povo é o chefão, o povo é o boss. Por isso que São Espenha dizia, é preciso educar o soberano. Quanto mais você educa o cidadão e ao soberano, você tem uma democracia mais aperfeiçoada. Você não tem nenhuma dúvida quanto a essa votação de terça-feira? A gente já pode dizer que vai ser realmente terça-feira, dia 29? Eu ponho 40 anos de cacife nesse número, 29. Jogo tudo. Jogo porque amo este país. Porque confio no bom senso deste país. E acredito que os seus representantes, não o país, mas pressionando como estão, porque é muito importante o buzinaço, é importantíssimo em Angabaú, mas o que é importante é o corpo a corpo que vamos fazer, botar esses cavaleiros lá para votar no dia. E eu não acredito que, sinceramente, pelo menos a não ser uma minoria inexpressiva, que vá praticar o araquiri, que vá fazer o suicídio político, né? Que vá tomar estricnina, nasceu, que formicida tatu e tal. Porque quem votar contra o povo, o cidadão, está, e cuidado, está perdido. Bom, eu conversei aqui com o ilustre deputado Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Um beijo na Dona Mora. Daqui a